A Operação Leão Ascendente de Israel apenas começou e já está se transformando em uma das ofensivas mais punitivas na história moderna da região. Em apenas um dia, 13 de junho, Israel atingiu 100 alvos usando 200 caças e lançou 330 munições, martelando a infraestrutura nuclear do Irã e eliminando pessoal militar e nuclear de alta patente. Mas Israel estava longe de terminar. Seu próximo alvo é muito mais ambicioso: a instalação nuclear de Fordow, uma fortaleza subterrânea projetada para resistir a quase tudo. Eliminá-la permanentemente não exigirá apenas poder de fogo, exigirá uma arma construída para um único trabalho: penetrar a própria terra. Essa bomba é a Bunker Buster, uma penetradora de ordem maciça, ou penetradora de ordem maciça, que a Força Aérea dos Estados Unidos da América diz ser uma arma especificamente projetada para a complexa missão de destruir as armas de destruição em massa do inimigo. Localizado em instalações bem protegidas, a Ford se encaixa nessa descrição. Enterrada profundamente no subsolo e quase impossível de atingir com as munições convencionais que Israel usa atualmente em seus ataques aéreos contra o Irã, a bomba é testada e poderosa. Os primeiros testes começaram em 2004 com o Laboratório de Pesquisa da Força Aérea e a Agência de Redução de Ameaças de Defesa, realizando testes de voo. Entre 2008 e 2010, os testes realizados no campo de mísseis de White Sands, no Novo México, foram bem-sucedidos. O Bunker Buster está pronto para uso. Se os Estados Unidos da América decidirem usá-lo com Israel, causaria grandes danos em Fordow. Só precisamos olhar as especificações da bomba para entender o porquê. Segundo o Times of Israel, o Bunker Buster dos Estados Unidos da América é uma bomba guiada por precisão que pesa incríveis 30.000 libras. Criada para enfrentar os bunkers endurecidos enterrados profundamente no subsolo, como as instalações de Fordow. O penetradora de ordem maciça pode penetrar até 200 pés nesses bunkers, enterrando-se profundamente abaixo da superfície terrestre para atingir um alvo antes de explodir catastroficamente. A situação se agrava para o Irã. Se o Bunker Buster for implantado, enfrentará mais de um. O Times de Israel diz que as bombas podem ser implantadas em sequência, com cada bomba cavando um pouco mais fundo que a última para atingir o que precisa acertar. O primeiro bunker desce a 60 metros, o segundo a 120, depois a 180, 240 e assim por diante. Até que não haja mais proteção e reste apenas a instalação que precisa ser atingida. O penetradora de ordem maciça é uma arma imensamente poderosa e pode ser a escolha ideal para eliminar Fordow. Eis o porquê. Após Natanz, Fordow é a segunda instalação de enriquecimento nuclear do Irã. Natanz já foi duramente atingida por Israel. Segundo a British Broadcasting Corporation, a Agência Internacional de Energia Atômica, crê que as centrífugas da planta de Natanz foram severamente danificadas, se não totalmente destruídas. Isso é de acordo com Rafael Grossi, da Agência Internacional de Energia Atômica, que diz que Israel danificou as centrífugas, mesmo sem atingi-las diretamente, por estarem em locais subterrâneos. Israel atingiu a parte acima do solo da planta piloto de enriquecimento de combustível em Natanz, fundamental para o funcionamento das centrífugas que o Irã poderia usar para enriquecer urânio. Até 60% de pureza, próximo dos 90% necessários para uma arma nuclear. Então Natanz está fora de operação. Agora, Israel pode voltar sua atenção para Fordow, menor que Natanz. Fordow está localizado a cerca de 60 milhas a sudoeste da capital do Irã, Teherã, diz o Times of Israel. Ele está construído na encosta de uma montanha em Qom. Com o Irã reconhecendo publicamente a existência da instalação em 2009, provavelmente após tê-la colocado em funcionamento em 2006. Fordow apresenta um problema para Israel porque a instalação supostamente está enterrada 260 pés sob rochas e solo. Está protegida pelos sistemas de defesa aérea iranianos e russos, que podem não ser tão eficazes quanto o Irã deseja. Israel já confirmou que seus agentes do Mossad sabotaram ou eliminaram esses tipos de defesas antes de iniciar a Operação Leão Ascendente em 13 de junho. Para todos, qualquer um sabe, as defesas aéreas que o Irã está usando para proteger Fordow agora podem ser pedaços inúteis de metal que não seriam capazes de fazer nada para impedir que o esfregão atinja seu alvo.
A CNN detalha mais sobre a instalação. Diz que tudo que alguém pode ver de Fordow da superfície é a entrada para 5 túneis separados, escavado nas montanhas. Com um grande perímetro de segurança e uma enorme estrutura de suporte, Israel poderia alcançar tudo isso. Colapsar os túneis e eliminar a estrutura de suporte impediria a entrada e saída dos operadores nucleares do Irã em Fordow. Mas isso seria temporário. Se Israel não forçar a troca de regime no Irã, esses túneis e suportes poderiam ser refeitos. A reativação de Fordow seria um grande problema. De acordo com a CNN, a Agência Internacional de Energia Atômica diz que Israel já mirou Fordow com munições convencionais. Contudo, diferente de Natanz, tem sido incapaz ou relutante em causar danos sérios. Se um dos objetivos dos ataques de Israel contra o Irã é eliminar a capacidade nuclear iraniana, Israel precisa fazer mais. Fordow abriga 2.700 centrífugas, diz a Agência Internacional de Energia Atômica, e essas centrífugas já estão enriquecendo urânio até 60%. A Agência Internacional de Energia Atômica ressaltou em um relatório de 31 de maio o motivo de isso ser um problema. O relatório aponta séria preocupação com o aumento significativo da produção e acumulação de urânio altamente enriquecido pelo Irã, único estado sem armas nucleares a produzir esse material. Não há razão para o Irã enriquecer urânio até 60%. Para a energia nuclear, o urânio só precisa ser enriquecido entre 0,7% e 3,5%, diz a Associação Mundial de Energia Nuclear. Chegar a 60% é completamente desnecessário. O New York Times relata que em março de 2023, a Agência Internacional de Energia Atômica descobriu que parte do urânio em Fordow havia sido enriquecido, agravando a situação. Para uma pureza de 83,7%, isso é menos de 7% de ser enriquecido o suficiente para uso em uma ogiva nuclear. A menos que o Irã esteja estocando urânio enriquecido que possa ser enriquecido a 90% se necessário. E se escolher fazer isso, poderia fazê-lo rapidamente na instalação de Fordow. A CNN cita o think tank do Estado Islâmico do Iraque e da Síria, afirmando: o Irã pode converter seu estoque atual de 60 urânio enriquecido para 233 kg, ou 513 libras de urânio de grau de armas. Em 3 semanas na Ford, nossa usina de enriquecimento de combustível, isso é suficiente para 9 armas nucleares, diz a CNN. Por isso, tirar a Ford temporariamente não basta. O penetradora de ordem maciça é fundamental para desativar a planta definitivamente. De acordo com o The New York Times, em 16 de junho, a sabedoria convencional sugere que Israel não conseguirá destruir sozinho essa planta subterrânea. Ele precisará do MOP e do único avião capaz de transportá-lo, o bombardeiro stealth BTWO Spirit, produzido pela Northrop Grumman. O BTWO é pilotado exclusivamente pela Força Aérea dos Estados Unidos da América e não foi disponibilizado para outros países, incluindo Israel. Ele pode transportar uma carga de 40 mil libras, suficiente para transportar o MOP, apesar de ter sido testado com sucesso com 2 destruidores de bunkers. Segundo o The Times of Israel, ele também pode voar por longas distâncias. O B-2 pode viajar até 7.000 milhas sem reabastecer, com um único reabastecimento, talvez fornecido por um tanque aéreo, estendendo essa distância para 11.500 milhas. Em teoria, os Estados Unidos da América poderiam manter o B-2 no ar por tempo suficiente para enviá-lo a qualquer lugar do mundo. Posicionar tanques aéreos estrategicamente. Para Israel, isso implicaria em trazer mais plataformas aéreas dos Estados Unidos da América para a campanha contra Fordow. Isso nos leva ao problema de Israel, que precisa dos Estados Unidos da América e do penetradora de ordem maciça para destruir Fordow permanentemente. A questão agora é simples. Ele receberá essa ajuda? Israel pode não precisar disso. Segundo o New York Times, Israel elaborou repetidamente planos para destruir Fordow sem utilizar as potentes bombas Bunker Buster americanas. Um desses planos, apresentado a altos funcionários dos Estados Unidos da América durante o governo Obama, envolvia Israel, usando helicópteros com comandos para voar até Fordow. Os comandos desembarcariam, lutariam para entrar na instalação, a equipariam com explosivos e escapariam. Um plano audacioso, talvez, mas
que também obriga Israel a colocar botas no chão no Irã, além de seus agentes secretos do Mossad. Em uma ação que levaria uma situação que já está à beira de explodir em guerra para além do limite, Israel já realizou algo assim antes. No entanto, em setembro de 2024, o New York Times relatou um ataque a uma instalação secreta de armas ligada ao Hezbollah na Síria. A instalação foi atingida por ataques aéreos devastadores antes de comandos israelenses invadirem e colocarem explosivos para destruí-la. No entanto, Fordow é diferente e melhor defendido. Um ataque assim poderia liberar material nuclear na atmosfera. Isso não quer dizer que atingir a instalação com um bunker buster não carrega o mesmo risco de material nuclear. Mas, com operativos no terreno, Israel arrisca alguns de seus melhores comandos, potencialmente expondo-os a uma precipitação nuclear. Segundo o New York Times, além das defesas provavelmente alojadas em Fordow, Israel tem a opção de inutilizar Fordow com ataques aéreos. Isso é uma possibilidade agora que Israel acredita ter ganho supremacia aérea sobre o Irã. Contudo, essa alternativa apresenta o mesmo obstáculo citado antes. Inoperável não equivale a destruído. Fordow poderia ser eliminado enquanto Israel estiver operando no Irã. Mas, assim que sair, o Irã começaria o trabalho de reconstrução necessário para colocar a instalação novamente em funcionamento. Para uma destruição completa e final, é necessária a bomba de bunker feita pelos Estados Unidos da América. Tudo isso nos leva à pergunta anterior. Os Estados Unidos da América vão se envolver? Se isso acontecer, o ex-chefe do Comando Central do Pentágono, General Kenneth F. McKenzie Jr., diz que será uma operação difícil. O penetradora de ordem maciça é uma bomba de 30 mil libras, capaz de penetrar até 200 pés de profundidade. A organização de um único ataque, usando o penetradora de ordem maciça, envolverá inúmeros desafios técnicos e sigilosos. Sem falar nos vários que serão necessários no mesmo local de ataque para destruir Fordow para sempre. O General Joseph Votel, ex-chefe do Comando Central que serviu durante o primeiro governo Trump, alerta para as enormes consequências internacionais a serem consideradas. Eu acredito que haveria repercussões internacionais se os Estados Unidos se juntassem a Israel no que seria visto como um ataque ilegal à soberania do Irã. Votel disse ao The New York Times que há o risco de liberação de materiais nucleares na atmosfera, o que poderia colocar civis em perigo. Os Estados Unidos da América não querem ser retratados como vilões, dada a já tensa situação no Oriente Médio. Em vários países islâmicos, sua habilidade de influenciar o cenário do Oriente Médio via diplomacia reduziria se a bomba Bunker Busting MOP fosse utilizada. Portanto, há desafios claros se os Estados Unidos da América e Israel cooperarem para acionar o penetradora de ordem maciça contra Fordow. E agora, Trump não está dizendo muito sobre o que está pensando, pelo menos não publicamente. Durante a reunião do G7 no Canadá, Trump foi indagado sobre o que seria necessário para os Estados Unidos da América se envolverem no Irã. Sua resposta foi evasiva. Não quero falar sobre isso. Trump está evitando a pergunta. Essa situação pode não se sustentar por muito mais tempo. Pelo menos. Segundo Rajan Menon, do The Guardian, Trump pode ter se encontrado em uma situação difícil, sem saída. Quando se trata da questão do Irã, Menon aponta que todas as 3 campanhas presidenciais de Trump o viram se posicionar como um oponente das guerras de mudança de regime, como aquelas em que os Estados Unidos da América se envolveram anteriormente, com a Líbia, Afeganistão e Iraque. Isso também é evidente na abordagem dele para a guerra na Ucrânia. Trump deseja trazer paz ao conflito, principalmente por estar insatisfeito com o profundo envolvimento dos Estados Unidos da América. Mas Israel é diferente. Trump enfrenta uma escolha difícil. Israel tem um forte, longo, profundo e variado apoio nos Estados Unidos da América. Netanyahu pode buscar um envolvimento militar americano significativo, até mesmo intervenção, segundo Menon. Provavelmente não é coincidência que Israel atacou o Irã durante as negociações dos Estados Unidos da América com o Irã sobre seu programa nuclear. Israel não aceita qualquer negociação que permita ao Irã manter acesso a materiais nucleares. O desmantelamento da infraestrutura de enriquecimento nuclear do Irã só pode ser alcançado com o auxílio dos Estados Unidos da América. A decisão de Trump agora depende de se ele prioriza seu desejo e promessas de campanha de evitar esses tipos de conflitos. Ele valoriza mais o apoio dos aliados mais fervorosos de Israel dentro dos Estados Unidos da América, afirma Menon.
Esses aliados incluem organizações judaicas e muitos cristãos evangélicos que formam uma parte significativa dos eleitores de Trump. O escritor do The Guardian destaca que as mensagens atuais da administração Trump são contraditórias. Portanto, ainda não é possível afirmar se o destruidor de bunkers atingirá Fordow. Os Estados Unidos da América parecem estar posicionando seu exército para a possibilidade de entrar na guerra. De acordo com The Hill, em 17 de junho, Trump está incentivando os residentes de Teherã a evacuar enquanto pondera a posição dos Estados Unidos da América. Trump autorizou capacidades militares no Oriente Médio necessárias caso os Estados Unidos da América decidissem colaborar com Israel para implantar a bomba de bunker. Mais de 30 tanques de reabastecimento foram enviados para a Europa, diz o The Hill, que os Estados Unidos da América podem estar colocando em posição para lidar com o problema de reabastecimento do B-2 que mencionamos anteriormente. O porta-aviões United States Ship Nimitz e seu grupo de ataque foram enviados ao Oriente Médio. Os Estados Unidos da América enviaram 2 destroyers ao Mediterrâneo para auxiliar Israel contra mísseis iranianos. Isso se soma a uma impressionante postura de defesa dos Estados Unidos da América no Oriente Médio, incluindo 40 mil tropas, aeronaves, navios de guerra e sistemas de defesa aérea. Trump também está realizando reuniões com sua equipe de segurança nacional, incluindo uma em 17 de junho, que durou mais de 1 hora. Também é preciso considerar as postagens de Trump nas redes sociais. Em 17 de junho, Trump recorreu ao Truth Social para escrever: "Agora temos controle total do céu sobre o Irã." O Irã possuía bons rastreadores de céu e outros equipamentos de defesa, porém, não se compara ao material americano, concebido e fabricado. Ninguém supera os bons e velhos Estados Unidos da América. Observe o uso de nós em vez de Israel. Em uma postagem seguinte, cerca de meia hora depois, Trump acrescentou que sabe exatamente onde o líder supremo está se escondendo. Ele é um alvo fácil, mas está seguro lá. Não vamos eliminá-lo, pelo menos não por enquanto. Não queremos mísseis disparados contra civis ou soldados americanos. Nossa paciência está se esgotando. Obrigado pela atenção. Os Estados Unidos da América podem estar preparando suas forças, o que sugere que podem permitir que Israel utilize o destruidor de bunkers em Fordow. Trump está usando linguagem em suas postagens nas redes sociais que sugere que os Estados Unidos da América já estão colaborando com Israel. No mínimo, ele está reivindicando crédito parcial pelas conquistas de Israel com armas dos Estados Unidos da América na Operação Leão Ascendente. No entanto, ele não aprovou o envolvimento militar direto, que provavelmente só ocorrerá se o Irã atingir, intencionalmente ou não, civis ou soldados americanos. O Irã está ciente disso e está sendo extremamente cauteloso para não dar aos Estados Unidos da América um motivo para se envolver. Segundo o Axios, os Estados Unidos da América estão informando seus aliados que não entrarão em guerra contra o Irã, a menos que o país ataque os americanos. De acordo com o Axios, os iranianos estão sendo cautelosos para não provocar o envolvimento dos Estados Unidos da América até o momento. Um diplomata árabe anônimo que alegadamente conhece o pensamento e discurso dos líderes iranianos. A Columbia Broadcasting System News informa que legisladores de ambos os partidos políticos estão buscando retirar a decisão das mãos de Trump. O representante republicano do Kentucky, Thomas Massie, deixou isso claro em uma postagem de 17 de junho, onde escreveu: "Apresentei uma resolução de poderes de guerra contra o Irã, sem proibir o envolvimento dos Estados Unidos da América na guerra entre Israel e Irã. Esta não é a nossa guerra. Mesmo se fosse, cabe ao Congresso decidir conforme a Constituição. Os legisladores mudarão de opinião se o Irã atacar os americanos? É difícil ter certeza sobre Israel, que se encontra em uma posição delicada. Seu objetivo final é criar uma mudança de regime no Irã. Isso de acordo com o vice-presidente da União Nacional pela Democracia no Irã, Cameron Cancerina, que falou à Fox News em 17 de junho. Segundo declarações públicas de funcionários israelenses, o objetivo de Israel parece ser promover uma mudança de regime, afirma o entrevistado. Acredito que a razão para a clareza dessas declarações é que não é algo que Israel está tentando impor ao Irã. Cancerini observa que o Irã presenciou várias revoltas nas últimas décadas. Você viu o povo iraniano ir às ruas várias vezes, muito abertamente. Eles não estão pedindo por reforma.
Eles não estão pedindo por pequenas mudanças. Eles não estão pedindo por um clérigo sorridente em vez de um clérigo carrancudo. Eles pedem a remoção da República Islâmica. Israel pode estar incentivando rebeliões como essa com a Operação Leão Ascendente, o que nos leva de volta à multidão. Suas capacidades de destruição de bunkers e o potencial de uso contra Fordel é a única arma capaz de destruir aquela instalação nuclear permanentemente. Mesmo com o apoio e manejo das consequências internacionais, Israel ainda precisa decidir se deve prosseguir com o plano. Afinal, se o objetivo é incentivar a rebelião, lançar várias bombas massivas em um local que poderia liberar materiais nucleares na atmosfera, pode não ser a maneira de fazer isso. Talvez a ameaça da bomba de penetração em bunkers seja suficiente. O esfregão não precisará ser usado. Se Israel conseguir pressionar o povo iraniano a se livrar do regime que busca transformar o Irã em uma potência nuclear. A contagem regressiva começou, com os Estados Unidos da América e o Irã aparentemente cada vez mais próximos de um conflito direto. Para mais informações, assista ao nosso vídeo com mais detalhes sobre o acúmulo militar dos Estados Unidos da América no Oriente Médio. Inscreva-se no The Military Show para mais vídeos sobre as últimas notícias do conflito Irã-Israel.